the manna in my desert. You've been a fountain on the days my faith was dry. And you'll be my lily in the valley. Why would I doubt when you are the God that still provides? Tudo que é ruim de passar é bom de contar. E tudo que é bom de passar é o ruim de contar. Trazendo isso para a minha realidade, não foi fácil passar, né? Por causa das dificuldades que a gente tinha, por causa da falta de conhecimento. As coisas aconteceram de uma forma assim, muito pequena e natural, né? Foi algo que começou dentro de um espaço muito pequeno da cozinha da nossa casa, onde era basicamente de 2 por 3 metros quadrados. Quando a gente ainda estávamos... Jovens! Né? Só eu e você. Bonitos! Né? Lindos, né? Maravilhosos, cheios de expectativas, né? Com muitos desafios pela frente, a gente nem sabia o que a gente ia enfrentar pela frente. Mas eu lembro que quando a gente estava em Três Marias, né? Naqueles momentos difíceis lá das nossas decisões, né, que iam determinar tudo isso, né, eu quero lembrar de pessoas que foram importantes, né, para a realização todo esse sonho, né, grandioso que a gente nem imaginava chegar aqui. Não, né? A gente nunca imaginou. Aquela casa ali foi uma casa que a gente morou nela assim que a gente casou, e a gente assim, viveu muita angústia, porque o dinheiro acabou, eu estava ainda desempregado, e aí foi aquela luta. Então foi onde a gente, no último centavos que eu peguei para comprar o pão, e falei com a Leandra, eu estou indo comprar para a igreja orar. Ela falou assim, então leva aquelas pratinhas que estão ali para comprar o pão, e esse é o último dinheiro que a gente tem. Eu falei com Deus assim, Deus, a luz que tinha lá no fim daquele túnel acabou para mim hoje. Então hoje é o dia em que minha esperança está indo embora. E vim para a padaria. Cheguei aqui na padaria, o Micaías não estava a mulher dele. A mulher dele chegou para mim e falou assim, Levi, o Micaías mandou perguntar a você se você já trabalhou de padeiro. Eu falei assim, já. Você está desempregado? Eu falei, tô. Aí ela falou assim, ele quer conversar com você. Você pode vir aqui para conversar com ele? Eu falei, posso. E voltei tão feliz para casa para dar notícia para a Leandra, que eu cheguei lá e falei com ela, já estou empregado. E nesse período que ele esteve conosco, ele ajudou a salgadeira, apesar dele ser padeiro, né? Ele sempre teve a disposição de ajudar. E depois ele quis, né, trabalhar aí no ramo da alimentação. O Levi ficou com a gente um certo tempo e depois ele acabou mudando os seus planos e mudou de Três Marias. Eu vim de Três Marias para cá, eu tinha 4 meses só que eu trabalhava em uma padaria, né? E nesses 4 meses eu tive a ousadia, eu e a minha esposa, né, acreditando também nesse sonho, a gente teve o desprendimento de deixar o emprego para vir em busca de outro emprego, para uma vida melhor. E eu desempregada em Três Marias, a gente recorreu a este casal, que hoje já falecido Atos Botelho e sua esposa, que nos acolheu aqui nessa cidade. Foi nossos segundos pais. Eles nos trouxeram para cá, me colocou dentro do Santa Lúcia, né? Como eu tinha um bom currículo. E há pouco tempo, após, Levi também na cooperativa. O ponto muito importante foi a questão da igreja, né? Que nos abraçou e as pessoas começaram a ver a possibilidade de nos ajudar, né? Foi aí que começou o envolvimento de um número maior de pessoas e focando muito na gente. E foi quando a gente mudou para o Novo Horizonte, né? E lá a gente começou a receber ajuda financeira, cestas básicas. A igreja, no geral, a presbiteriana central, né, de Paracatu, né, através do pastor Cisberto,
Pastor Máximo, Pastor Mozaniel, né? Pastor César. E depois disso veio o Pastor César, mas a sua esposa, a Marley. Vinde após mim, disse Jesus a esse homem. Ele o seguiu e se tornou um pescador. Hoje é em sua homenagem. Você quer esse homem. A música diz que Deus chama certos homens para fazer as coisas para Ele, para trabalhar para Ele, e tudo aquilo que Deus põe a mão, Ele vai transformar em coisas mais bonitas. É sempre assim. Caminhar com Deus é sempre estar disposto e predisposto ao que é bonito, cada dia mais, apesar da gente. Eu conheci Levi na igreja presbiteriana, eu era regente do coral, era músico e tudo, e Levi apareceu magro, fake só, como aquele, quase que se ele ficasse de lado a gente nem via, de tão magro que era. Mas sempre um bom irmão cantando no coral, eu regi o coral, e essa amizade foi se entrelaçando, e depois a afinidade com a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de saber das coisas de Deus, de querer crescer e aprender, e o amor a Deus, né? Mas um dia eu estou numa casa lá no Santana, e Levi veio vindo numa bicicleta, né, subindo uma bicicleta com umas prateleiras de corda e de artesanato que ele fazia, né, e chegou e me viu, encostou a bicicleta, subiu lá no passeio, conversou, nós conversamos algum tempo e ele falou, estou muito feliz hoje. Eu falei, o que foi? Eu vendi 3 prateleiras. Eu vim com 4, eu vendi 3, estava com 2, né? E eu olhei para ele e meu coração cortou e pensei assim, ele não vai dar conta de cuidar da família dele, das 2 menininhas pequenas, vendendo essas prateleiras. E eu, por essa inspiração divina, perguntei para ele, falei, Levi, o que você sabe fazer? Ele parou assim, mas como? O que eu sei fazer? Não, o que você sabe fazer? Eu falei, aqui, artesanato. Eu falei, não, o que você sabe fazer com a sua mão? Ele fazia salgado. E ele quebrado, né, aquele negócio todo. Mas eu enfiei a mão no bolso assim, as coisas de Deus, enfiei a mão no bolso, eu tinha R$50. Aí eu tirei aqueles R$50 e entreguei para ele, ele falou, o que é isso? Já daquele que eu chamo ele de Zangado, né, aquele personagem de Branca de Neve, os 7 anões, é o Zangado, ele é o Zangado. E ele vive com aquela cara zangada, o que é isso? Eu falei, eu estou te dando esses R$50 aqui, você vai fazer uma compra das coisas que você precisa para fazer e faz o salgado e traz para mim comer. Se ficar ruim, eu vou falar com você, ó, Levi, procura outra coisa que ficou uma porcaria. Se ficar bom, eu vou falar com você, Levi, continue fazendo porque ficou bom. E ele sumiu, passou uns 3, 4 dias, ele chegou lá em casa, bateu na porta, eu abri, cheguei lá, era ele estava rindo com a bandejinha, com um pano branquinho em cima de uma bandeja, e eu peguei o salgado e comi, né? Falei com ele, Levi, o salgado é excelente, Deus te deu o dom de fazer esse negócio. Nelsinho e Didi deu essa esperança do salgado, eu nunca tinha mexido com isso, nunca foi a minha área, eu mal sabia cozinhar direito, mas Levi falou, você faz o recheio, eu faço a massa. Eu falei, tá. Recheio? Como é que faz recheio? Eu peguei, fiz o recheio como eu achei que deveria ser, da forma que a gente imaginaria que deveria ser. Ele fez a massa e assim foi feito. Foi feitas os primeiros salgados, vendendo de porta em porta de bicicleta. As pessoas compravam de dó, isso eu posso te dar certeza. Mas era feito com muito amor, era feito com muito carinho mesmo. Mas ao longo do tempo elas foram comprando e foram gostando. Eu acho que de ajudar esse casal, né, lá do Novo Horizonte, lá numa bicicletinha velha da Monarch, né? Então acho que assim, um menino magrelo de 20 e poucos anos em cima dessa bicicleta,
A gente passou por uma certa dificuldade, lógico, bastante dificuldade de começo de vida, de casal, de filho, né, de primeiro filho. A gente foi conhecendo muitos irmãos, aqueles que nos deram a mão, nos deram o braço, tudo que eles poderiam dar, né, para um casal que começando a sua vida e sem muito recurso. E assim a gente começou a fazer salgado mesmo a gente estando trabalhando, eu estando trabalhando, porque ela já tinha saído do serviço por causa do primeiro filho, né, que é a Lorena. Então daí a gente começou a passar por grandes desafios, porque se já estava ruim eu e ela trabalhando, imagine agora eu só trabalhando. Né? Então, a partir dessa grande necessidade de ter uma renda para somar com o meu emprego. Eu lembro que nós morávamos ali perto da cooperativa, e aí o Levi chegou no veículo que ele andava, que era a bicicletinha, né? Ele falou sobre o salgado. Nós já estávamos fazendo plano para a venda do salgado. E aí, o que é que precisa para fazer o salgado? Eu preciso disso, daquilo e tal e tal. Mas para fazer o salgado eu preciso deixar o serviço, porque as duas coisas não vai funcionar. Então a gente precisa pensar quantas bandejinhas de salgado você tem que vender por dia para a gente ver quanto que vai dar por mês, para saber quanto de dinheiro que vai dar. Eu fui ao meu gerente da empresa, né, conversei com ele, e ele chegou para mim e disse, olha, Levi, assim como eu trabalho num laticínio e na minha veia corre leite, na sua corre trigo. Né? Então isso para mim foi definitivo, né, para que eu pudesse tomar essa decisão tão importante na vida, sabendo que isso ia implicar em muitas situações em que eu não sabia. Das grandes lições que ficou para mim foi essa questão de acreditar naquilo que eu fazia e fazer com excelência. Nós sempre colocamos o coração naquilo que a gente sempre fez. Então, assim, desafio era grande, não tínhamos horário de levantar, não tinha horário para comer, não tinha horário para dormir. A gente não se esquece de quando o Levi saía na sua bicicleta, às vezes em dias chuvosos, né? Tinha dia que ele quebrava o óculos e era aquela dificuldade para ele conseguir enxergar, né? Para ele conseguir estar fazendo a distribuição desses salgados. Eu lembro que eu pude ter o prazer de passar algumas receitas para a Leandra, de ensiná-los a fazer algumas coisas, e para a gente foi um privilégio. É um privilégio poder fazer parte dessa história de lutas, mas também história de vitória. A gente não tinha uma quantidade exata, né? Então, assim, a gente ia colocando na medida que a gente ia vendo como que ficava, né, a aparência, o gosto, né? A gente usava os condimentos. Foi muito tempo para chegar a um ponto certo. Exatamente, foram muitas experiências. O Nelsinho, né, que foi uma das pessoas que foram muito importantes no nosso começo. Então eu fiz um pouco de salgado para ele, né? E ele levou, congelou, e ele ia fritando, na medida que ele ia fritando, ele ia vendo que ia dando certo aquilo. Né? E ele falou assim, Levi, por que você não faz para vender? Né? Então surgiram essas duas ideias, tanto a do Didi quanto a do Nelsinho, que definiu aquilo que a gente poderia fazer. E aí foi aí que a gente começou, né? Eu peguei um dinheiro que a gente ia pagar a prestação da casa e a Leandra ficou assim apavorada. Né? Porque a Leandra sempre foi muito centrada, foi muito equilibrada financeiramente, assim, ela pensava muito nas questões financeiras e ela me ajudava muito nessa parte. E ela falou assim, Levi, mas como que a gente vai pegar um dinheiro e comprar algo e depois se não der certo? Né? Ela sempre pensava nas impossibilidades. E eu já era diferente, eu me arriscava e falava para ela, não, mas vai dar certo. Então foi assim que a gente iniciou um processo muito pequenininho, muito lento, mas assim, muito pé no chão. A bicicleta dele era um negócio. Sabe assim,
O ápice da quebradeira é quando o sujeito está andando com a bicicleta muito velha, sem paralama e sem o pedal, só com aquele ferro do pedal. E ele começou trazendo salgado, e um dia ele chegou lá em casa e falou: Didi, você acredita que eu já estou trazendo 20 bandejas aqui do centro? E ele saiu na bicicleta, foi embora, e eu desci, abri a porta, descalço, saí, e fui descendo ali pelo Santana, pensando assim, gente, quem sabe eu achava uma casa aqui para Levi. E andei uns 200 metros, vi uma casa, uma placa lá, aluga-se. Tinha uma mulher sentada lá, que era Ceci, que era uma ex-funcionária de papai. E aí eu falei: Ceci, de quem é essa casa? Ela falou: é minha, Didi, tá aí para alugar e tal. Eu falei: pode fazer o contrato, Ceci, que é aluguel para mim. E ela falou: para você não tem contrato, já está alugado, espera aí que eu vou buscar a chave. Antes dele mudar, ele saiu de bicicleta ainda e andou assim uns 30 metros, parou a bicicleta e virou para trás e falou: Didi, e o nome? Que era o nome do salgado, né? O nome da empresa. E o nome? Eu falei assim: Maná. Ele falou assim: mas por quê? Eu falei: porque caiu do céu. A maneira como ele expressou, como se fosse assim uma oração, né? Que assim atingiu o céu, né? E isso caiu também como uma expressão de socorro, porque realmente a gente nesse tempo a gente ainda passava por necessidade, né, financeira, de todo mês a gente ainda recebia uma cesta básica da igreja. Então isso nos emociona muito por causa da intensidade que foi, o momento que foi e como foi. A expressão de o pão, o maná que alimenta a multidão, o mesmo maná é o mesmo Cristo que desceu para alimentar, porque ele diz assim: olha, eu sou o pão. Então ele é o maná. Então assim, tem todo um significado para a gente, por causa até da cor, né, da palavra maná em vermelho, por causa da expressão do sangue de Jesus Cristo. Então assim, tudo isso significa alguma coisa. Há 30 anos eu conheci os salgados maná, que é a paixão da minha família toda. Então, conheci inicialmente quando era numa rua, na casa no Santana, e as crianças estavam pequenas, o tanquinho lá, batendo 1000 roupas, as 2 crianças só de fraldinha, e aí eu ia buscar os salgados congelados, risole de milho e coxinha. A gente sente afeto em todo salgado que ela nos oferece, porque é feito tudo com muito amor, com muito mimo. O que mais me encanta é a união da família, porque a união, a base da sociedade é a família. Uma família bem estruturada, tudo vai bem. Aí vai bem no trabalho, aí vai bem na família, na criação dos filhos, dos netos. A gente vê que uma história de sucesso começa com amor. E a gente foi crescendo. Nós não precisávamos mais ir até as pessoas estavam indo até a gente. Foi um ano muito grandioso, foi um ano que a gente pôde comprar presente de Natal para as crianças. Foi um ano que a gente pôde comemorar alguma coisa. Anos que a gente poderia comprar uma roupinha nova, porque a gente recebia muita doação. Um ano que a gente pôde fazer um tratamento dentário, coisas muito simples para nós, mas que foi de uma grande importância. Foi este ano, o primeiro ano, o ano que a Lodi nasceu. Eu quero também agradecer, né, a pessoa do Breu que fez a nossa primeira placa. E ele pegou e foi lá e desenhou uma coxinha e a gente fez uma placa e colocou lá na porta da nossa casa, né, na rua Doutor Seabra. Depois que a gente mudou para o centro da cidade, tudo ficou mais simples, mais fácil, né? E eu cheguei a um momento em que foi necessário a gente fazer algumas mudanças, né? Mudanças essas que, por exemplo, nós não fazíamos o salgado frito.
A gente fazia, congelava e vendia ele congelado para as pessoas. Chegou um momento, um dado momento, uma mulher precisou de um salgado e ela queria que a gente fritasse. Né? Eu falei assim, olha, a gente não frita. Mas ela disse, olha, eu não tenho quem frita o salgado. Você podia fritar para mim e aí a gente experimentaria, eu te pagaria a diferença e tal. E a gente não tinha nem preço do salgado frito. Né? Então eu cobrei dela um valor à parte para fritar o salgado para ela. E isso nos trouxe uma outra luz, porque nós poderíamos já vender o salgado pronto, já frito. Foi aí que surgiu a ideia de fazer as entregas a domicílio do salgado frito, nas bandejinhas, com 25 unidades, com 50 unidades, com 100. E foi aí que começou uma novidade também na cidade de entregar um produto pronto. Eu quero agradecer também de uma forma muito especial também a dona Helena Bastos, Sr. Alcides, toda a família, ela muito nos animou com relação à nossa fé. A dona Nísia, né, que também não está conosco, né, mas que foi uma grande mulher, né, uma mulher de garra, que a gente teve o prazer e o privilégio de ser vizinhos. Eu queria agradecer a todos os Gideões, né, que participou com a gente naquela época, né, Leandra? Alguns já não estão conosco. Agradecer também uma pessoa muito decisiva na nossa vida, que foi o Guigo. Hoje né, não está Leandra? mais conosco, né? O Guigo, ele era assim, muito brincalhão, muito criança, né? Mas de uma inteligência... Ele foi o que nos ajudou com o marketing, né, durante muito tempo. Exatamente. Agradecer a todos que passaram por aqui, né, que contribuíram para que a gente pudesse chegar até aqui, porque os funcionários, eles são muito importantes, né? São pessoas que são a instrumentalidade da operação. Eu quero agradecer a todos. Queremos agradecer aos nossos familiares, né? Pela perseverança conosco, pela colaboração sempre, né? E também lembrar do pastor Máximo, né? Que foi aquele que comprou o meu primeiro salgado em grande quantidade. E eu lembro disso como um momento determinante. No culto de terça-feira, ele me entregou o cheque e eu ainda chamei o Nelsinho, que era o meu amigo, que estava sempre perto de mim, sempre junto, a gente estava nessa reunião de oração, e eu falei assim, Nelson, vem cá que você vai ser testemunha daquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Amém. E peguei aquele cheque, dobrei aquele cheque, voltei e entreguei como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Depois disso, a gente mudou para o Alto do Córrego, onde a gente morou numa casa que a gente nem imaginaria diante daquilo que a gente estava vivendo ainda. Para a gente, aquilo era uma realização muito grande de um sonho. Antes da Lloyd até caminhar, eu engravidei novamente, no meio de muito trabalho. Aí ainda era mais trabalho ainda, que a gente fabricava quase que à noite, aí fomos começando a ter gente para ajudar a gente, começando a formar um quadro de funcionário. Eu conheci o Maná através, meu esposo tinha feito uma cirurgia, tirado um câncer na cabeça e eu estava desempregada. E passando aperto. O Levi esteve aqui em casa, já trabalhava com o Simvaldo, e me chamou para trabalhar lá com ele, fazer um teste com eles. E eu fiquei lá 24 anos. Maná, para mim, eu sinto como a minha casa, tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri, foi através trabalhando lá. Minha filha entrou lá, faleceu, eles me apoiou, me ajudou, fez tudo o que podia fazer para ajudar eu salvar ela, mas Deus não quis e ela foi, e eu continuei. O Maná toda a vida foi dentro da casa deles, sempre eu senti uma pessoa da família. Eu sou a Lorena, a filha mais velha da Leandra e do Levi. Eu sou a Lloyd, a filha do meio. E eu sou o caçulo Lucas. Crescemos todo mundo junto e quase que sozinhas. Como os nossos pais já falaram, né? Foi um processo muito difícil, muito trabalhoso, eles trabalhavam demais. Desde que eu me conheço por gente, que a gente fala que
tem a memória de criança, a gente lembrava que a gente tinha que ajudar, subir. Não, a gente tinha horário para ir fazer, tava passando desenho na televisão, mas a gente tinha que ir fazer e ajudar no Na hora que Dona Leandra gritava, os meninos! Ela subia os 3. Enquanto as outras funcionárias faziam com muito salgado, a gente fazia de pouquinho em pouquinho, mas a gente tinha horário certinho para estar lá e ajudar, sempre inseridos o tempo inteiro dentro do Maná. A gente teve um tempo muito importante, muito assim, intenso na Igreja Central, na Igreja Presbiteriana Central, onde a gente teve o privilégio de conhecer algumas pessoas que também foram importantes, né? Eu quero citar a pessoa do pastor Sigisberto, da sua esposa Nádia. O Sigisberto, ele era um sonhador, né? Sempre foi um homem sonhador e sonhos grandes, né? Ele não sonhava pequeno. Então, isso chamava a nossa atenção, né? E foi aí que eu comecei a pensar em fabricar umas máquinas próprias, porque era muito difícil você encontrar máquina para fazer salgado. Não existia naquela época. Para poder eu aumentar a quantidade de salgado que eu poderia com aquilo que eu tinha. Ali a gente começou a organizar, a gente começou a industrializar de forma mais intensa, né? E foi aonde a Leandra descobriu o telefone de uma empresa em Belo Horizonte, né? E essa empresa, ela já trabalhava com produtos industrializados, modelados em máquina, né? E quando ela ligou, eu lembro que ela, assim, o rapaz, o empresário lá, deu nela um banho de água fria, né? Quando ele disse para ela que a gente não tinha condição de comprar a máquina, né? Porque a máquina era muito cara. Mesmo quando a gente comprou a nossa primeira máquina, foi eu mesmo que ouvi de um senhor que eu não teria condições de comprá-la porque ela era em dólar. Falei com ele. No término do meu telefonema com ele, eu falei, claro que eu não tenho, hoje eu não tenho, mas eu tenho um Deus. E ele é dono do ouro e da prata. Não é uma história que você pensa assim, foi tudo 1000 maravilhas. Não foi. Mas teve muitos milagres, muitos milagres. Era o sonho da minha empresa, era ter uma máquina daquela. Mas a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha condições financeiras para comprar, não tinha nome nos bancos, né? Então ficava muito difícil e muito impossível, mas para Deus nada é impossível. E eu fiquei lá 2 dias conversando com o dono da empresa e lembro muito bem quando ele olhou nos meus olhos e eu sentado de frente para ele numa mesa, eu e ele conversando, ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai embora para sua terra, você vai chegar lá, e se você não conseguir um crédito no banco, eu vou te vender a máquina. Eu gostei de você. Vi sinceridade e vi nos seus olhos um homem sonhador. E eu vou te ajudar a adquirir essa máquina, porque eu tenho certeza que essa máquina vai mudar a sua vida. E a partir daí, os Salgados teve uma outra história por causa dessa máquina, porque ela foi um ponto-chave para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Assim, a gente viu que tudo era possível, que não existia mais barreira para o crescimento dessa empresa. Foi aí que a gente começou a buscar novas máquinas, foi aí que a gente não teve medo mais de investir, sabíamos que estávamos no caminho certo, tínhamos certeza de que aquilo que nós estávamos empreendendo era algo que ia trazer um grande resultado para a nossa vida. Eu lembro da cena do cara entregando a máquina, né, ela descendo, caixa, eu lembro. Descendo, e aí minha mãe falando assim, essa máquina aqui faz não sei quantas coxinhas, Lloyd, por não sei quantos minutos. Não, meu pai, ele abriu um sorriso assim pra tirar aquelas máquinas, aquele monte de plástico. A gente via que era algo muito cansativo, que eles não tinham assim, sossego assim durante a semana, era o tempo inteiro trabalhando. Hoje a gente entende que eles tinham que renunciar de muita coisa, de tempo com a gente também, né? Porque era um tempo que eles não tinham muito pra gente. Mas meu pai nunca conseguiram ir buscar um boletim
na escola. Eles nunca estiveram numa reunião de escola nossa. A gente não via isso com tristeza, né? A gente não via isso com falta de amor, com falta de carinho. A gente via realmente que eles estavam se esforçando para dar o melhor pra gente. Quando a minha mãe, a gente começou a ir no supermercado e a minha mãe pegava as coisas da prateleira sem olhar o preço. Consegui fazer uma compra de mercado assim, sem olhar o preço, sabe? E passar e a gente poder comprar uma bolacha, um danete, né? Passatempo. A gente viveu isso tudo com eles, né? Hoje a gente sabe que tudo que a gente tem hoje, nossos valores, nossos princípios, o que a gente não abre mão e não nega, nós somos muito gratos. Sim. Uma coisa que talvez as pessoas se perguntam muito é o domingo. O domingo, a gente não abre aos domingos. E quantas pessoas na rua falam assim pra gente assim... Por que você não abre domingo, né? Por que o domingo... Vocês iam ganhar tanto dinheiro. E realmente seria praticamente um sábado. É um dia de festas. Quando eles decidiram abrir o Maná, eles decidiram não abrir aos domingos porque era um dia de culto. Era um dia de cultuar a Deus. Era um dia da gente ir para a igreja. Então, os nossos valores, né, o que a gente coloca como prioridade na nossa vida, o que ele sempre nos ensinou, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, em tudo que a gente fosse fazer na nossa vida, coloca Deus na frente. E o mais importante é que isso ensinou pra gente a não renunciar aos nossos valores, né? O Salgado agora é como um navio grandão que já não precisa mais de ser empurrado. Ele vai nas ondas, singrando sozinho e abrindo caminho e vai longe e não precisa mais de vento da gente empurrar. Ele tem motor próprio para poder ir singrando os mares, né? Então aquilo que é feito com dedicação e com fé, Deus abençoa. E eu desejo mais sucesso para eles ainda a cada dia. E eles possam comemorar mais 30 e mais 30 anos. E Salgados Maná é uma marca vencedora, é uma marca vitoriosa, é uma marca que tem o seu espaço aonde quer que o seu produto chegue. Somos muito felizes por poder fazer parte desta história. O que eu desejo é que eles parem de trabalhar nesse Maná, vivam a vida tranquila e deixa os novos continuar esse Maná aí, ó, por mais 30, 40 ou 50 anos, sei lá quantos, Deus o sabe, né? Que privilégio que temos de fazer parte dessa família abençoada, uma família que me acolheu muito bem. A primeira impressão que eu tive quando eu vi o meu sogro, a minha sogra, eu achei que eles eram muito sistemáticos. Na verdade, eles são sistemáticos, mas com um coração muito grande, e é uma honra fazer parte dessa família. Eu gostaria de parabenizá-los pelo serviço, pelo tudo que eles têm feito, pela história, pelo legado, pela empresa familiar que eles são e como criam os filhos dentro da empresa. E viva o Maná! E eu quero agradecer a todos os clientes, não só de Paracatu, mas de toda a região, de todas as pessoas que consomem o nosso produto. Nós estamos aqui, nós somos uma família, tanto é que a filosofia da nossa empresa é Salgados Maná, o salgadinho do seu lar. É de um lar para o outro lar. O meu sonho hoje é conseguir fazer uma transição de maneira que os meus filhos também possam entender o propósito para o qual nós estamos aqui. Ver os meus filhos também se realizando de uma forma como eu me realizei. Mas nossos pais, para nós, são os nossos maiores exemplos de empreendedores. Eu não preciso buscar donos de grandes empresas para poder ter de inspiração, sabe? Meus pais são os meus maiores inspiradores. Eles que inspiram a gente a querer crescer profissionalmente, a lutar pelos nossos sonhos. Meu pai e minha mãe sempre foram tudo para nós, né? É agradecer sempre, e a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, aprendendo, e a gente está sendo moldado, né? Para que um dia a gente possa conseguir ser pelo menos 1/3 do que eles são.
que venham mais 30 anos. Eu e Levi possa não estar aqui, mas que eles possam relembrar desses 30 anos na empresa. Que a Antonella e que meus futuros netos consigam ainda se alegrar com frutos dessa empresa. Maná é um pão que caía no deserto, mas que você comia durante a noite, mas que você não podia guardar para o outro dia. Mas ele renascia a cada dia, a cada manhã, e que o maná renasça ainda por muitos e muitos anos. The miracle workers working a miracle out. The miracle workers working a miracle now. The miracle workers working a miracle out. Promises you don't ever let your kids down. No, you don't ever let your kids down. No, you never let your kids down. Não vai sair esse trem, gente. Lá no Disque, Salgados Maná. Você vai comprar e o preço que vai abaixar só lá. Não, aí É não o vai dar, beatbox tá ruim. Lucas, o ritmo tá ruim. Ah, não, gente, eu fazendo beatbox, o povo vai bacalhar comigo só. The miracle workers working a miracle out. The miracle workers working a miracle now. The miracle workers working a miracle out. Promises you don't ever let your kids down. No, you don't ever let your kids down. No. Yeah. We'll see the prodigal returning. We'll see your marriage on the rocks come back to life. We'll see the barren hold their babies. Impossible things.